Vimos o sofrimento bater na porta, na nossa porta e na porta de muitos. Vimos a falência de muitos relacionamentos, crises, brigas. Vimos, presenciamos, testemunhamos, vivemos. Passamos por um período que achamos que não voltaríamos nunca mais ao que nós estamos vivendo aqui hoje, graças a Deus. E agora, com a esperança que dá esses novos ares de que estamos saindo dessa pandemia, nós então pensamos, nesse mês da família, por que não falar sobre recomeçar? Porque afinal essa é a mensagem mais bela do Evangelho de Jesus Cristo. O recomeço, a capacidade de ressuscitar, a capacidade de vencer os finais, de vencer a morte, ressuscitar, recomeçar. É assim que foi contada a história do Evangelho para nós. É possível refazer, é possível traçar um novo caminho, é possível recomeçar. Por isso nós pensamos nessa série, para recomeçar. Nós pensamos em falar sobre aquilo que nós precisamos para recomeçar. Tudo aquilo que é essencial para recomeçar. Então serão 5 domingos, 5 temas que nós traremos para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para falarmos sobre o caminho dos recomeços, esse caminho tão importante da espiritualidade, da fé cristã. Então eu convido você já a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3. Quero ler com você apenas um versículo, 1 João, capítulo 3, e eu vou ler o versículo 14. 1 João 3,14, diz assim: Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela transforma, porque ela muda. E ela faz com que a gente seja exposto à responsabilidade de ser transformador e transformado por ela. Nos instrui com Teu Santo Espírito agora, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem lendo uma poesia do nosso acervo nacional do rock. Eu gosto muito de rock. Então, eu quero ler com vocês essa poesia. Diz assim, uma poesia que é uma canção. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um, pelo menos, você possa confiar. E que tenha até inimigos, para você não deixar de duvidar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga ao dinheiro, a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando você estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Para recomeçar. Quem é da minha época, ou quem não é, mas conhece essa música é do Frejá. Depois você pode chegar em casa e ouvir. E quando ouvir, você pode louvar a Deus por essa poesia. Por essa poesia. Que poderia muito bem ser uma música cantada aqui por nós, não é verdade? Que letra bonita. Assim como Deus tem a muitos que não estão na igreja, e a igreja tem a muitos que Deus não tem, existem esses ambientes que são redimidos pela graça de Jesus, para que falem conosco mensagens bonitas como essa. E que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Porque afinal, quem nunca passou por um final? Quem nunca enfrentou o fim, a tragédia, o luto, a derrota, o fracasso? Quem de nós nunca esteve diante da morte, diante da tragédia, diante do caos? Quem nunca olhou para um cenário de ruínas, desacreditado, sem esperança, aos prantos, sem saber para onde ir, se viu num beco escuro, sozinho, e falou, é o meu fim,
Daqui eu não sei para onde ir. Daqui eu não sei para onde eu vou passar por aqui. Como eu vou atravessar esse vale? Como eu vou iluminar essas sombras, essas trevas que me rodeiam? Quem nunca chegou nesse caminho de derrota, de tristeza, de final? Quem nunca se expôs a essa súplica de dizer, pelo amor de Deus, alguém me escuta porque eu não consigo mais. Minhas forças se foram, não dá mais para continuar. Todos nós já enfrentamos algum dia isso. O dia do fim, ele é mais comum do que a gente imagina. E ele é bem democrático, ou seja, alcança todos. Ele não vê cor, raça, credo, classe social. A tempestade vem para todos. A tragédia chega para todo mundo. Não escolhe quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é gordo, quem é magro, quem é palmeirense, corintiano. Não escolhe. Vai para todo mundo, bate na nossa porta. E a gente tem que encarar. E o mais interessante é que essas tempestades, Jesus manda a gente encarar. Em nenhum momento ele diz assim, se você acreditar em mim, eu vou te livrar de todas as tempestades. Não, ele diz, se você crer em mim, eu vou estar com você em todas as tempestades. E essa é a diferença da fé cristã. É a companhia, e sempre é a companhia. Sempre o Evangelho fala sobre a caminhada em companhia. Mas o dia do fim chega. Esse dia do fim pode ser aquele quando o nosso castelinho de areia desmorona. Estava ensinando minhas filhas na praia a construir um castelo de areia. E elas ficavam muito bravas, porque toda vez vinha onda e desmontava, e tinha que fazer tudo de novo. Essa é a nossa vida. Toda vez a gente fica bravo, porque a gente constrói um castelo de areia super bonito, e fala, que lindo esse castelo de areia. Mas a gente sabe que, volta e meia, vai vir uma onda, e na menor das marolas, esse castelo vai ruir. Esses são os nossos planos. O dia do fim pode ser o dia em que você tem que confessar os seus pecados. Mas confessar um pecado é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Pois é, mas é difícil a gente fazer, né? E às vezes o dia do fim chega para a gente dizendo assim, chegou o tempo de você acabar com esse pecado na sua vida. Você sustentou ele, guardou ele em gaveta, em armário, deixou ele por muito tempo aí marinando na sua vida. Chegou a hora de você colocar ele para fora. Vai buscar tuas amizades espirituais, vai buscar teus líderes espirituais, vai buscar os teus pares e confessa, fala, abre o jogo. E aí a gente chega na derrota, porque ter que confessar um pecado, ter que falar que você não é perfeito, é difícil. O fácil é você dizer, olha, eu não sou perfeito. É bem genérico, mas difícil é dizer, olha, eu sou um adúltero, olha, eu sou um mentiroso, olha, eu sou um ladrão, olha, eu sou um egoísta, olha, eu sou um orgulhoso. Dar nome ao nosso pecado é muito difícil, é muito complicado. É mais fácil falar, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus erros. Por isso que o dia da tragédia é também um dia que eu preciso dizer o nome desse pecado que me acompanha, o nome desse bendito desse pecado que me impede de seguir integralmente na presença de Deus. Porque Deus está toda hora dizendo assim, eu quero abrir esse quarto escuro da sua vida, eu quero abrir essa sala escura, eu quero iluminar essas trevas. Confessa, fale, busque os pares, busque os líderes, busque os amigos espirituais, busque esses caminhos contigo e fala, se liberta desse pecado. Se liberta. Deixe a luz de Jesus invadir a casa. O dia do fim pode ser o dia que você cometeu um pecado, talvez, e resolveu atenuar ele. O dia que te fizeram mal. O dia que você fracassou. E eu digo para você que esse é o dia de Deus na sua vida. Porque é o dia que finalmente esses ambientes de morte que rodeiam a tua vida vão ser banidos. E vai ser aberto diante de você um novo caminho, um novo e vivo caminho, uma possibilidade de recomeçar. Todos nós tivemos essa chance. Se você está nessa caminhada de fé cristã, você já teve vários caminhos de recomeço. Vários. Todos aqui já passamos por isso. Todos nós já tivemos chance de recomeçar. E vão vir ainda novos caminhos pela frente, novas possibilidades. E nós vamos precisar encarar o dia da derrota, o dia do fracasso, o dia da tragédia, o dia do luto, o dia do recomeço. O dia em que Deus vai visitar a gente vai precisar abrir novos caminhos. Eu creio nesse Deus de recomeço.
Porque Ele garantiu isso para a gente na cruz do Calvário quando ressuscitou. Essa obra completa da cruz e da ressurreição nos garante novas possibilidades, nos garante um novo começo, nos garante, nos oportuniza que a gente olhe para a alvorada e creia que junto com ela vem as misericórdias sem fim do Senhor Jesus e de seu Pai, Criador dos céus e da terra. É isso que creram os antigos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Então eu creio nisso. Eu creio nessas possibilidades. Aconteceu comigo, aconteceu contigo. Temos testemunhos a contar. Temos história para mais de dia, para a gente ficar contando aqui sobre o dia em que nós renascemos, o dia que recomeçamos. E quantos dias foram esses? Talvez não caiba nem numa página de um livro gigante que a gente abra aqui, para poder dar o relato de cada um de nós. Temos muitos recomeços. Quanto mais idade, mais recomeços. Quanto mais relacionamentos, mais recomeços. Afinal, não existe relacionamento que não tenha, duradouro e longínquo que não tenha passado por recomeço. Eu desafio que você encontre um casamento duradouro, um relacionamento longo que não tenha passado por recomeços. É impossível, é impossível. E nós, da espiritualidade da fé cristã protestante, nós aqui que confessamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, ressurreto, nós entendemos e cremos que Ele nos oportuniza recomeços o tempo todo. Não importa o tamanho do nosso caos, não importa o tamanho da nossa ruína, não importa o tamanho da nossa queda, Deus está possibilitando, está oportunizando novos começos todos os dias para a gente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como que ele faz isso? Com o seu amor. E como Ele pede que a gente faça também? Com o seu amor. Como assim Ele pede que a gente faça? Ora, você afinal acha que Deus vai recomeçar na sua vida e não vai, por exemplo, através desse recomeço te ensinar nada? Todo recomeço é tempo de aprendizado. E esse aprendizado gera em nós um agente transformador e oportunizador, se é que existe essa palavra. Existe, Davi? Não sei se existe. De novos começos para outras pessoas. Porque nós, como pequenos cristos, nós, como discípulos de Jesus, somos esse povo que crê na ressurreição, que crê nos novos caminhos, nos novos recomeços, e por isso fala para aqueles que não sabem disso, que estão presos, acorrentados a ambientes de morte, que ainda não se livraram da tragédia, do luto, da depressão, do desespero, que estão acorrentados a essas realidades e que ainda não sabem dessa nova possibilidade de vencer a morte, da ressurreição de Jesus, do novo começo. E nós fazemos isso como? De que maneira? Com amor. Por isso que hoje, o tema de hoje, que abre a nossa série, é amor para recomeçar. Porque se tem alguma coisa que a gente precisa entender sobre os recomeços, é que ele precisa ter na base o amor. Todo o resto que virá será sustentado pelo amor. Que amor? O meu amor, o seu amor? Não. O amor que é uma pessoa, o amor que nos alcançou, o amor que é o próprio Deus. A nossa Bíblia revela para nós que Deus é amor. E Deus sendo amor, o amor agora não é uma atitude, não é uma escolha, não é um sentimento. Isso é um amor que nós temos aqui, que nós criamos por aqui. Deus está dizendo que não. O amor verdadeiro é uma pessoa, é o próprio Deus. É ontológico, é do ser dele. Não é um atributo, é ele. Deus é amor e por isso não pode contrariá-lo. Não pode fazer nada que negue a si mesmo. Porque ele é amor, ele é o próprio amor. E é esse amor que nós não compreendemos em sua totalidade, em sua plenitude, porque não cabe na nossa mente humana, porque é divino, é maior. Esse amor que nós experimentamos nos nossos recomeços é o amor que ele fala, é por aí que vocês vão oportunizar novos caminhos. É por aí que vocês vão abrir
novas veredas, novos recomeços para aqueles que estão acorrentados. Há finais desesperadores, a morte, há ambientes de morte que cercam essas pessoas. É com esse amor que sou eu, o próprio Deus, o Cristo, é esse amor que vai transformar e redimir, e vai banir esses ambientes de morte, e vai vencê-los, para que haja recomeços. E, tá bom, então, na prática, como é que nós agimos a partir desse amor? Porque nós experimentamos ele, fomos perdoados, fomos encontrados ainda pecadores, diz a Bíblia. Jesus não morreu por um monte de gente santo que se arrependeu do que fez e aí agora sim eu vou morrer por vocês. Não. Jesus morreu para a gente quando a gente era pecador. Quando a gente negava Ele, quando a gente cuspia, traía, botava Ele no madeiro. É nesse momento que Jesus morre pela gente. Então, na prática, quando a gente experimenta esse amor sacrificial, suficiente, poderoso, que ressurge ao terceiro dia e nos abre um caminho sobre a morte, quando ele faz isso, quando a gente experimenta esse amor, como a gente agora transmite esse amor? Como a gente transmite para outros poderem experimentar esse recomeço? Bom, a Bíblia vai dizer que esse amor ele possui algumas características. Esse amor ele possui, por exemplo, esse amor ele passa pelo crivo da verdade. A verdade. Que verdade é essa? É a verdade que nós somos expostos. Então, para a gente poder oportunizar novos caminhos, nós precisamos da verdade. Porque a verdade vai dizer para a gente, por exemplo, quem a gente é, de fato. Não vai ter como a gente negar. Não tem como a gente fingir. Fingir que nunca houve com a gente. A gente vai ser exposto, vai colocar um espelho na nossa frente. E quando a gente vê a nós mesmos, a gente vai falar, caramba, esse é o Rodrigo. Esse ser imperfeito que foi amado, foi salvo. E aí quando a gente vê a nós mesmos, a gente consegue, quando tira o espelho, a gente consegue olhar para os outros de nós mesmos, outro de nós mesmos, e conseguimos nos identificar na dor, no pecado, no flagelo. Nos erros do outro. Eu já não me vejo, porque fui exposto à verdade de quem eu sou, eu fui exposto à verdade nua e crua, que me jogou diante de mim mesmo, eu não consigo me ver mais do que ninguém. Pelo contrário, eu me vejo igual a toda essa humanidade caída. Eu me identifico com esses. É por isso que Jesus vai dizer assim, eu não vim para pessoas saudáveis. Eu não vim para pessoas santas, eu vim para o pecador. Por que ele está dizendo isso? Porque não tem nenhum que não seja, não há um justo sequer. Então, todos nós somos esses pecadores. Uns mais arrumadinhos e perfumados de banho tomado, outros menos. Está tudo no mesmo barco. E quando a verdade chega para a gente e ela dói, ela é difícil, a gente quer, não, peraí. Por que a gente evita, por exemplo, por que é difícil, é visceral encarar, por exemplo, um humano em estado absoluto de entrega a qualquer tipo de droga, por exemplo. Se você foi já, por exemplo, numa Cracolândia, eu tive a oportunidade de ir na Cracolândia lá em São Paulo algumas vezes. É visceral, incomoda, você não fica bem. Ah, nossa, você está servindo. É difícil. Quando eu fazia um trabalho social nos morros do Rio, e você via, por exemplo, Vala Negra, que é esgoto a céu aberto, as crianças brincando ali ao redor, a pobreza, a miséria, a falta de dignidade, meninas com 14 anos se prostituindo, homens de 50 anos que iam lá se deitar com meninas de 12 anos. Violência.
Quando você encontra isso é difícil, eu não quero ver isso. Porque é a verdade. E a gente só consegue oportunizar novos caminhos diante da verdade. Porque sem a verdade, a gente acha que está tudo bem. Que é só a gente se isolar do mundo, botar uma cúpula aqui, fechar as portas, lacrar, entra só quem é de bem. Quem é de bem? Diz para mim, meu irmão e minha irmã, quem é de bem? Não há um justo sequer. Não há um que possa ser chamado bom. Essa é a revelação bíblica para nós. Pois bem, Senhor, a verdade. E a verdade, nua e crua, me joga nesse abismo em que eu preciso me identificar com esses que estão no caos. Porque eu tenho o meu caos. Eles têm o caos deles. E esses caos todos, essas ruínas todas, se entrelaçam quando estamos falando de salvação, de libertação, de redenção e de justificação. Por isso a verdade é importante quando ela vem pelo amor. Porque o amor nos quer mostrar a verdade. O amor, ele é verdadeiro. O amor nos leva para a verdade. Você quer amor para recomeçar? Então vem cá que eu vou te mostrar a verdade. E aí ele te bota no espelho. E esse espelho não é o espelho meu, da Branca de Neve. Ele é um espelho detalhado, minucioso, que vai dar nome às nossas mazelas, nome a nossos piores demônios que carregamos. Não tem poesia que deixe mais bonito a face que você vai encarar. É essa a verdade. Aí o que a gente faz? Quando a gente pede isso a Deus e é exposto, nós temos a tendência de criar novas verdades. Uma verdade que não seja essa. Porque eu não consigo viver com essa verdade. Ela é demais para mim. Então eu vou criar verdades. E inclusive meio dessas verdades eu vou criar, porque se eu crio verdades, eu crio um próprio Deus. Porque na nossa espiritualidade, a verdade é uma pessoa. Ela não é uma ideia. Ela não é uma ideologia. Ela não é um pensamento. Ela não é uma reflexão filosófica. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Quando eu crio verdades, eu crio, na verdade, para mim, uma imagem de Deus. Uma nova imagem de Deus. Uma perspectiva de Deus minha. Eu crio. E agora eu tenho uma imagem de Jesus completamente diferente do que Ele é. E qual o perigo disso? O perigo é de começarmos a idolatrar. Porque nós criamos um ídolo. Por isso que a idolatria é pecado. Por isso que a gente aprende, não, a gente tem que idolatrar, vamos idolatrar a Deus. Não, Deus não quer ser idolatrado. A relação de Deus com o homem não é de idolatria, veja bem. Porque a idolatria pressupõe que você tem um ídolo, e o ídolo, ele consome você a partir dos seus próprios desejos. O ídolo está lá para satisfazer os nossos desejos, fazer as nossas vontades. Deus não quer servos que queiram pedir para Ele as coisas e Ele realize como um gênio da lâmpada. Deus não está lá para realizar os nossos desejos, as nossas vontades. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. E quando criamos ídolos, nós fazemos isso. Foi isso que o povo lá no Êxodo, quando estavam indo no deserto, esperando Moisés voltar do Monte Sinai com as tábuas da lei, o povo estava demorando muito Moisés, o povo falou, vamos fazer o quê? Um arraial aqui hoje. Eles constroem um bezerro de ouro. E a gente acha que eles criaram um novo Deus. Mas preste atenção. Como que um povo hebreu que, inclusive, era perseguido por adorar Yahvé, no Egito, durante 400 anos,
Agora, do nada, resolve adorar um novo Deus. Não, eles não estavam adorando um novo Deus. O povo falou, vamos criar um arraial para Yahvé. O bezerro de ouro era a representação idolátrica e imagética de Deus, de Yahvé. Então por que Deus ficou bravo? Porque Deus não é tangível. Não se pode dar forma a Deus, porque quando você dá forma a Deus, você está dando limites e contornos a um Deus que não cabe na nossa vã filosofia, não cabe nos nossos pensamentos, não cabe nas nossas ideologias. Porque quando a gente faz isso, a gente põe Deus no bolso. A gente carrega Deus. A gente faz com Deus o que a gente quer. Deus não quer que façam imagens para Ele, para ser idolatrado o nome dEle. Ele não quer isso. Ele quer que o povo dEle o conheça como Ele é. Por isso a mensagem de Moisés, quando a pergunta de Moisés é respondida dessa forma por Deus. Quem eu digo que eu estou indo no nome de quem? Diga que eu sou. Eu sou. Você não precisa saber mais do que isso. Esse é o perigo das verdades que criamos. E essas verdades segregam, separam. E cada um tem uma imagem de Deus agora. O meu Deus é desse jeito, é o meu. Esse Deus, o meu Deus não é o mesmo que o seu, não. Aí pronto. Por quê? Porque a verdade quer nos mostrar um caminho de reconciliação. Um caminho de recomeço. É isso que o amor faz. Ele joga eu e você e todo mundo, e toda a humanidade, vocês são órfãos, e eu estou lhe dando um pai. Estou ensinando vocês a chamar o Criador dos céus e da terra de pai. Eu sou esse caminho para vocês fazerem isso. E aí, mas espera aí lá, vamos ver. Aí pronto, a gente começa a colocar os pormenores. Por isso que Paulo vai dizer que a força do pecado é a lei. Porque a gente não entende a lei, porque a gente acha que a lei é para ser cumprida, de fato, e aí como a gente não consegue cumpri-la de fato, a gente inventa um jeito de maquiar e fingir que cumpre, e aí a gente impõe essa lei sobre os outros. Não há recomeço que sobreviva, que exista com o peso da lei. A força do pecado é a lei por causa disso. Porque se pela força da lei, ninguém consegue. Não dá. É por isso que Jesus vai dizer, não tem um justo sequer, não há um que é capaz de cumprir a lei. Eu cumpri a lei. E por isso se entregou por nós. Verdade. Temos de ser de verdade. Quando a gente entende o que é ser humano de verdade, filhos amados, resgatados, adotados por Deus, Criador dos céus e da terra, que aprendemos a chamar de Pai, por meio de seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, está vivo. Quando nós entendemos essa lógica, nós entendemos o quanto fomos amados. E sabe, aquele que muito é amado, aquele que muito foi perdoado, muito ama. E eu quero ser esse discípulo, que muito ama porque foi muito perdoado. E aí eu consigo me reconhecer no outro. O outro passa a ser extensão de mim mesmo. Porque eu entendo que a verdade me mostrou essa realidade difícil de tragar. A segunda coisa é que esse amor, ele é justo. Ele é um amor justo. Mas não o justo sob a égide da justiça que a gente tem aqui. Os humanos têm. A égide da justiça que temos aqui, ela é uma égide de juízo. E na ânsia de querermos fazer justiça, nós fazemos juízo. E qual é a diferença? A diferença é que a justiça do amor, a justiça de Deus, é uma justiça reconciliatória. É uma justiça baseada nas relações. Por isso que Jesus justifica a todos nós na cruz, para quê? Para nos reconciliarmos com Deus. Ele abre a mesa, ele estende a toalha, ele parte o seu corpo, ele derrama seu sangue. Para quê?
Para que foi feita a justiça? Para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, comunhão com o irmão e adorarmos a Ele em tudo que fizermos em comunhão. É a mesa, a justiça que é feita pelo amor, o amor que é justo, ele procura reconciliação. Por quê, meus irmãos? Porque a justiça, ele mostra para a gente o que a gente merece, na verdade. E o que a gente merece não é coisa boa. O que a gente tem de direito não é legal. Toda vez que eu vou buscar meus direitos na justiça, essa justiça divina, a gente está danado. Nós não temos direito nenhum. A justiça divina é a cessão de todos os nossos direitos, é a renúncia. Eu abro mão dos meus direitos pelo outro. Eu dou a minha vida, se for preciso, pelo outro. Essa é a justiça divina. Ele deu sua vida por nós. Ele se entregou quando era sem pecado, sem culpa. Se entregou por mim e por você, para que nós possamos ser justificados. Essa é a justiça divina. Não tem mérito, não tem direito. Essa justiça de direito, de mérito, é uma justiça humana. A divina não tem. E muitas vezes a gente aprende no nosso meio eclesiástico, cristão, Deus é amor, mas é justiça. Isso é uma mentira bíblica teológica. Deus é amor, mas Ele não é justiça, Ele é justo. Isso tem diferença ontológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é amor, seu ser é amor, que eu falei aqui. A sua identidade é amor. Agora, justo é um adjetivo, é uma virtude. Não é o ser de Deus. Por que isso é importante? Porque Deus sendo amor, o amor é justo. Ou seja, toda justiça que foi feita, ela passa por um ser que é amor. E por isso ela tem a ver com as relações, tem a ver com a reconciliação, tem a ver com os afetos, tem a ver com a gente poder sentar à mesa novamente com Deus e com os nossos irmãos. Agora, quando a gente diz que Deus é justiça, nós estamos dizendo então que a justiça é uma pessoa. E se a justiça é uma pessoa, nós estaríamos todos condenados, porque tudo que viria após essa pessoa, derivado dessa pessoa, seria castigo e condenação, porque nós caímos, porque nós pecamos, porque nós infringimos a lei. Não haveria graça e misericórdia. Não, nós estamos descumprindo a lei. Toda vez que você dissesse uma mentirinha, você seria fulminado. Toda vez que você avançasse o farol vermelho, você seria condenado. Toda vez que você brigasse por razões injustas, com qualquer que seja, você seria jogado no inferno. Isso é um Deus que é justiça. Mas nosso Deus não é um Deus que é justiça, é um Deus que é amor. E porque Ele é amor, Ele é justo, mas a sua justiça, ela é misericordiosa e graciosa. Que é o nosso terceiro ponto, misericórdia e graça. O que é misericórdia e graça? Na EBD a gente aprende os conceitos, da diferença. Misericórdia é tudo aquilo que a gente merece e não recebe. E graça? Graça é tudo aquilo que a gente não merece e recebe. Então, o Deus que é amor, Ele é justo porque nos justifica através do seu sacrifício, para termos reconciliação uns com os outros e com Deus. E deixa, por causa do seu amor, renuncia à condenação por amor e graça e por misericórdia e graça. E ao invés de dar a nós o que merecemos, Ele dá aquilo que a gente não merece. E isso se renova a cada manhã. A cada manhã. O problema é que nós estamos sendo inquisidores. Desde a época de Jesus, porque Jesus vai fazer isso, né? Ele vai falar sobre a parábola
daquele que devia muito e foi perdoado. E aí, quando aparece alguém que devia um pouco menos para ele, ele vai lá e condena. Lembra dessa parábola que Jesus conta? Ele fala, qual foi o seu problema? Você foi perdoado, acabou de ser perdoado, e está condenando os outros agora? O tempo passa e só muda o endereço. Porque a gente continua exercendo juízo. E para poder transmitir esse amor para recomeços, a gente precisa entender que a justiça divina é reconciliatória. E que seu principal instrumento de reconciliação é misericórdia e graça. Não, ele não vai receber aquilo que ele merece. Porque a gente não recebeu o que a gente merece. Ele vai receber algo que ele nunca imaginou que fosse receber, porque nós recebemos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí entra o nosso último capítulo, a paz. E por isso nós temos paz com Deus. E por isso nós vamos em paz. E por isso nós atravessamos tantas ruínas, tantos lutos, tantas tragédias, porque nós encontramos paz. Não é porque a gente não chora, não é porque a gente não sofre, não é porque nosso coração é de pedra, não é porque eu vou dar gargalhada agora, porque eu tenho que me alegrar em velório de crente, não é nada disso. Eu choro, eu sofro, eu tenho saudade, eu entro em depressão, eu passo por dificuldade, eu tenho as minhas lutas, eu tenho meus vales, eu tenho as minhas tragédias. Mas eu tenho paz com Deus. E essa paz que excede todo entendimento, me ergue, enxuga as minhas lágrimas, me abraça. E a gente consegue ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo aos discípulos, eu deixo com vocês a minha paz eu vos dou. Não os dou não a dou como o mundo a dá. Mas eu deixo com vocês essa paz que excede todo entendimento. Para quê? Para que vocês não tenham medo do vale da sombra da morte. Por quê? Porque eu vou estar com vocês. Tenham paz. Tenham paz com Deus. Eu fiz o caminho. Eu abri o caminho dos recomeços. Eu rompi o selo do Império Romano, dos mantenedores da morte, daqueles que selaram o túmulo, achando que a vida tinha acabado ali. Não, naquele momento, naquele instante, naquele domingo de madrugada, quando Jesus rompe a aurora, Ele está quebrando o selo da morte, dizendo para todos nós, chegou o fim do império da morte, e o início de um novo e vivo caminho, que vai dizer para todos agora, que a morte não tem vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está? Você foi vencida e não há nada, não há pecado algum, não há distância, não há profundidade, não há largura, não há altura, não há potestade nem principado, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso, esse amor de justiça, verdade, misericórdia e graça e paz é um amor que faz com que os recomeços tenham base sólida, forte. E é por isso que nós, para praticarmos esse amor entre nós e alcançarmos caminhos que parecem ter encontrado o seu final, nós precisamos relembrar do nosso recomeço, onde a verdade veio a nós, onde a justiça chegou até nós, onde a misericórdia e graça nos abraçaram e a paz, que excede todo entendimento, invadiu a nossa alma. Só assim, só desse jeito, nós vamos reconciliar, dia após dia, mais um filho que era órfão, a nossa família, a família de Deus. Só assim. Revendo o nosso caminho, repensando, refletindo, relembrando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança.
eu sei como recomeçar. Eu já vi isso. Jesus me mostrou. Eu sei que é possível recomeçar. Eu sei que é possível recomeçar. E é por isso que o texto de João diz para a gente o quê? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Há uma condicional. Há uma razão. Como que a gente sabe que passamos da morte para a vida? Como que a gente sabe agora, na nossa existência, que nós já não estamos mais presos à morte ou às realidades de morte? Como nós sabemos que nós já estamos no lar celestial, na eternidade, já estamos vivendo a salvação de Jesus agora? Como? Porque amamos nossos irmãos. Como que amamos? Com verdade, com justiça, com misericórdia e graça, com paz, porque esse é o amor que é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo aqui e agora, porque ressuscitou, porque venceu a morte, porque nos possibilitou um novo e vivo caminho de recomeço. Esse amor é a base de todo recomeçar. É o caminho aberto por Jesus. Esse amor que nós não compreendemos e que nós queremos aprender todos os dias um pouco mais. Esse amor é a base estrutural. É isso que Coríntios vai dizer, Paulo vai dizer aos Coríntios. Ele vai dizer o quê? Que no final desses todos, o que fica? O amor, porque é o maior deles. Esse amor que é uma pessoa. Esse amor que morreu por mim e por você. Esse amor que principalmente ressuscitou, venceu a morte por mim e por você, para dizer para mim e para você que o poder da ressurreição é o poder que nos faz acordar todos os dias de manhã e ver as misericórdias do Senhor se renovando sobre as nossas vidas. Esse amor que amamos nossos irmãos. E é por isso que nós sabemos que nós pertencemos à vida, que já passamos da morte para a vida. Ou seja, se você não está buscando amar o seu irmão nesse crivo, nesse termômetro, nesse caminho de recomeço, de reconciliação, de acolhida, de abraço, se você está duvidando, é porque você provavelmente está morto e ainda não ressuscitou. Quem não ama, permanece na morte. É duro. É. E é por isso que devemos dobrar nossos joelhos e pedir a Deus todos os dias sobre a aurora da manhã, quando as suas misericórdias se renovam, para dizer: Senhor, faz de mim um instrumento desse amor poderoso que vence a morte todos os dias. Faz de mim instrumento nas tuas mãos desse amor poderoso que vence a morte. Quem ama, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E enche esse alguém de amor. Discípulos de Jesus que conhecem a Deus é porque amam o seu irmão. Porque quem ama conhece a Deus. E Deus enche ele de amor. E quando enche a gente de amor, a gente sabe que a gente passou da morte para a vida. E é por isso que a gente se reúne ao redor da mesa. Essa mesa que Jesus fez de maneira simbólica para toda a eternidade, nós fazemos em memória dele, é justamente uma expressão desse amor. Esse amor verdadeiro, justo, misericordioso e gracioso e cheio de paz. É essa mesa que nos faz igual, que nos torna igual. Não é a mesa que saciamos nossas fomes, é a mesa que encontramos Jesus Cristo de Nazaré no outro. E por isso amamos. Não porque o outro concorda comigo, não porque ele pensa igual a mim, não porque ele tem a mesma religião, não porque ele crê no mesmo Deus que eu, mas porque o amor que vence a morte é um amor verdadeiro, é um amor justo,
É um amor misericordioso e gracioso, é um amor cheio de paz. Nós somos o povo do amor que excede todo entendimento, que rompe o lacre da morte e que vence a morte e seus ambientes. Nós somos esse povo. E quando nós pegamos o cálice e o pão, nós estamos lembrando disso. Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou por amor ao martírio. A justiça de Deus nos trouxe relacionamento com Deus e com o próximo. Esse amor poderoso da ressurreição, que proporciona novos caminhos para nós, partiu seu corpo por nós, por mim e por você, e por tantos outros que não estão aqui nesse lugar, mas que podem estar. Derramou seu sangue por muitos que não estão aqui, que estão órfãos ainda, querendo uma família. Esse amor poderoso fez isso na cruz, para que no terceiro dia a morte não pudesse suportar seu poder, sua vida, o poder da sua vida, rompendo a alvorada. Esse amor que te convida para a mesa hoje. Jesus virou para os seus discípulos, partiu o pão, deu graças e disse: comam este pão que é o meu corpo. Comam este pão que é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice, disse: esse aqui é o meu sangue, derramado por vós. Bebam esse cálice, toda vez que fizerem isso, façam isso em memória de mim. Esse símbolo que nós perpetuamos na nossa comunidade deve ser feito na mesa da casa de vocês, na mesa dos restaurantes dessa cidade, nas praças dessa cidade. Com quem? Filhos e filhas órfãos de Deus, nosso Pai, que precisam do testemunho da ressurreição que você carrega no seu coração, que eu e você carregamos dentro do nosso coração. O testemunho de uma vida poderosa, capaz de renovar caminhos que nós humanos dizemos que acabou. Uma vida poderosa, capaz de dizer que a morte, o maior dos inimigos, foi vencido. No nome de Jesus, nós carregamos essa vida dentro de nós. Graças a Jesus Cristo que nos amou, esse amor para recomeçar está vivo no meio do seu povo e da sua igreja, como um sinal histórico do reino de Deus, para transformar as realidades de morte em vida, para a sua glória. É isso. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E assim será, até o dia que veremos Ele voltar. Enquanto isso, nós damos testemunho da vida mais poderosa que essa existência vai ver até esse dia. Amém.